Ô Silas, quando aparece assim uma molecada, né, explode muito rapidamente e tal, costuma ter assim, ou o garoto se desvirtua, ou acaba sendo um motivo até de boicote interno, porque de repente vocês viraram as estrelas mesmo. Sim. E a hora que você falou nomes aí, É, né, de assim, tirar o chapéu, tirar o chapéu e tirar, você falando, eu tirando. Oscar tinha 3 Copas do Mundo. Meu Deus do céu. E o que jogava aquela dupla era um É, absurdo. é. Eu ficava atrás do gol e falava assim: foi a primeira vez que eu vi o cara não rebater. Eles começavam a jogada. Era um negócio impressionante. Isso. Como é que vocês, os dois novinhos lá, como é que vocês são recebidos? Não, eu lembro que eu fiz um treino, a gente foi jogar contra o Grêmio no Rio Grande do Sul, e a gente faz um treino, o São Paulo profissional treinava em fábricas. E a gente foi treinar ali perto da Anhanguera, ali da Marginal, e aí eu faço um gol de meio campo no Abelha. O Abelha era o reserva do Gilmar naquela época. E aí o Cilinho me convoca. E quando a gente tá lá em Porto Alegre na preleção, o time ficava, o técnico dava a preleção e depois o time ficava mais uns 5 minutos ali. Aí foi quando o Oscar falou: olha, eu quero parabenizar o Silas, né, por estar aqui com a gente. Ele falou: joga, que o resto a gente cuida de você. E o Miller já estava também. Então foi assim, abriram as portas pra gente, porque naquela época, Flávio, subiam 2 por ano. Quando muito, 2, um por ano subia. Hoje os meninos são ativos do clube, então os clubes sobem vários jogadores. O Grêmio leva 10 para pré-temporada, para ver aqueles que se destacam já para ficar no time principal. Atlético Paranaense coloca os juniores no campeonato estadual Sim. para dar mais folga e preparar melhor o time de cima. Naquela época, na nossa época, não. Na nossa época só subiam um por ano ou 2. E você lembra bem, tanto quanto eu, na nossa época tinha o goleiro e mais 4 no banco. Verdade. Não tinha o time inteiro, um time inteiro indo para os jogos. Então, e aí a gente também não desperdiçava as oportunidades, porque elas eram raras e eram poucas. Eu faço um gol no Morumbi, nos aspirantes contra o Juventus, um gol de cobertura, e ali no vestiário o Cilinho já me puxa pelo braço, porque a gente jogava e os profissionais assistiam o primeiro tempo. Uhum. No intervalo eles desciam para se trocar. E aí, quando a gente descia pro intervalo, eles já estavam lá. A gente se trocava no mesmo vestiário dos profissionais. E aí foi quando o Cidinho me segurou pelo braço e falou: terça-feira você se apresenta aqui. Ah, foi o dia um dos mais felizes da minha vida. Não, eu lembro assim, claramente, né? Descendo o túnel ali, a hora que eu tô subindo, que eu chego no vestiário, ele já tava me esperando. Imagina, ele já tinha que dar pré-eleção pro intervalo, pro primeiro começo do jogo, e já me segurou ali. Imagina eu chegando em casa, em Campinas, e falando pro meu irmão mais velho: passei no teste, sou profissional agora. E seleção brasileira, como é que apareceu? Porque você virou uma estrela rápido, rápido, né? Depois Aham, explodiu, sim. porque a gente tem toda aquela busca. Mas e aí, seleção, como é que foi? A seleção, o Tele não teve tempo para escolher a dedo os jogadores que ele queria, porque estava tudo muito rápido. Então, ele leva 7 jogadores do São Paulo, e o Dario vai para a seleção uruguaia. E dentre esses 7, eu estava convocado. Era o Gilmar, o Nelsinho foi, o Sidney foi, Você está falando que ano? 86. 86. Começo de Lá no 86. México, pro É, campo do México. porque a gente joga o campeão paulista contra o campeão carioca. São Paulo e Fluminense. A gente empata com o Fluminense 2-2 nas Laranjeiras e eu faço os 2 gols. E aí a gente joga contra o Fluminense no Pacaembu, 1-0 pro São Paulo, e eu faço o gol com o cruzamento do Falcão. Falcão cruzou uma bola direita, tem um peixinho de cabeça lá e faço o gol. Então o Tele ficou com olhos para mim também. Ele já tinha na cabeça dele o Careca, já tinha o Oscar, já tinha o Nelsinho, já tinha o Cid, já tinha o Miller. ah, e foram esses que ele chamou. E aí ele me chama junto também. Então quando eu vou para a seleção, quer dizer, é difícil subir num barco desse, né? Mas depois que você sobe, é muito mais fácil de jogar. O Miller já estava lá, que era meu amigo e irmão. O Careca já estava lá. Oscar já estava também. Nelsinho, Sidney e o Gilmar goleiro. Então, assim, era uma família ali. Para não ter que ficar convocando meio fazendo teste, ele chamou aquela espinha dorsal do São Paulo, que era aquele time campeão. É, porque ele pegou também o barco andando, né? Pegou, Ele pegou, pegou, é isso. ele estava como comentarista do SBT e de repente ele foi seu técnico da seleção. Então, aí a gente vai para Toca da Raposa fazer os preparativos para a Copa de 86. E é ali quando surge a oportunidade para o Miller e para mim na seleção.
90 você vai para a Copa do Mundo com a camisa 10. Isso. Foi bom ou foi ruim isso? Porque todo mundo falou, pô, botaram um menino de camisa 10. Foi bom porque a gente não tem como olhar o número da camisa quando tá jogando. E quem me indicou foi o Zico. Então, em 86, eu era o 20 em 86 e o Zico era o 10. E aí foi feita uma entrevista tal, quando acabou a Copa e perguntaram quem que podia ser o camisa 10 da seleção em 90. O Zico falou, o Silas pode ser. E aí a gente continuou, Copa América 87, Copa América 89 no Brasil, a gente é campeão, eu jogo como titular. O Tita era o 10 e eu era o 20. E aí quando a gente é campeão, eu joguei a maioria dos jogos como titular. Então quando pinta a Copa do Mundo, aí caiu a camisa 10 nas minhas costas. Mas o que aconteceu? O Lazzaroni, a gente já tinha jogado com um líbero, com 3 zagueiros na Copa América. E ele transferiu esse mesmo sistema para a Copa de 90. E aí tava muita pressão para o alemão entrar, né? Na Copa América o alemão era reserva, era o Dunga, eu na meia direita e o Valdo. E aí na Copa do Mundo ele colocou 2 volantes, o Dunga e o alemão, e empurrou o Valdo para frente. E aí ficou Careca e Miller, jogava Romário e Bebeto na Copa América. E na Copa do Mundo saiu o Romário, saiu o Bebeto, eu saí, saiu o Aldair, saiu o Mazinho. Então entrou o Ricardo Rocha pelo Aldair, entrou o Jorginho pelo Mazinho, o Alemão por mim, e entrou o Bebeto, entrou o Careca e o Miller pelo Bebeto e Romário. Então o time titular da Copa de 90 foi esse. Mas assim, na verdade, para mim, eu tenho certeza, né, Flávio? É muito mais motivo de orgulho do que de qualquer outra coisa, né? Porque para vestir a 10 precisa ser bom. É lógico. Né? Ou seja, mesmo você não jogando, para você vestir a 10, você tem que. Alguma coisa você tem que jogar, né? Então, assim, na verdade, para mim é um motivo de orgulho. Copa de 90 eu cobri, lembro que era um tumulto. O que aconteceu com vocês lá dentro, Silas? Eu acredito que foi mais. Copa Seleção Brasileira, se ganha é céu, se não ganha é inferno. A gente tinha um remanescente de 86, que não eram muitas pessoas, mas tinha ainda. E a gente não encaixou. O Romário tem aquele problema no PSV, se machuca. Aí o Bebeto ficou de fora, porque o Lazzaroni entendeu que Bebeto e Careca não iam se dar bem, Bebeto e Miller também não iam se dar bem. Já tinha a dupla formada Miller e Careca, então ele fez a opção. Então se criou um certo mal-estar e a gente só vai jogar bem contra a Argentina, que é no jogo que a gente dá 3 bolas na trave. Então, assim, teve a questão aqui no Brasil do patrocínio, isso também atrapalhou um pouco. Falaram umas coisas lá pra gente que na verdade não eram bem assim, e jogador você sabe como que é, né? Com razão, né? Para usar bem o português claro, vocês iam ser roubados. Justamente, aí muitos queriam tirar a camisa, não colocar propaganda, outros queriam... Isso, estava muito em cima da Copa, e aí culmina com a nossa desclassificação para a Argentina. Então, aí até internamente se falou que foi feita uma pesquisa lá entre os jogadores para dividir o dinheiro com roupeiro, com massagista, e aí que alguns não queriam dividir e colocaram o meu nome dentre esses, que eu não queria dividir o prêmio e não tinha nada disso. Então, assim, ficou... Mas teve essa pesquisa? Teve, mas todo mundo ia dividir o dinheiro, porque é uma premiação. Não teve, mas como a coisa não estava assim tão amistosa com relação ao que se falava dentro e o que se chegava fora, e acabou que se distorceu muita coisa e acabou, bom, a gente saiu bem mal da Copa do Mundo, né? No melhor jogo nosso a gente sai.